A paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos começando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa revista Examinai as Escrituras. Lição 15, a necessidade de proclamar a Bíblia. O texto básico está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, e capítulo 4, versículo 2. A partir do versículo 10 do capítulo 3, a Escritura nos exorta a permanecer na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Versículo 14. Exorta a permanecer naquilo que aprendemos, a sã doutrina. A sã doutrina são os ensinamentos corretos sobre o caráter, sobre as virtudes, sobre a verdade de Deus. Versículo 15. As sagradas letras, escrituras, podem nos fazer sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, com o propósito de ensinar, repreender, corrigir, de instruir em justiça. Versículo 17. Para a perfeição do homem de Deus e sua instrução para a realização de toda boa obra. E o capítulo 4, versículo 2 diz que pregues a palavra, instes, insista, persista, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade, ciência, generosidade e doutrina. Versículo-chave, Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus nos guia, nos fortalece, nos leva à verdade, nos faz viver de modo correto, digno diante de Deus para não pecarmos. Para isso, então, é preciso que ela esteja integralmente dentro de nossos corações, ou seja, fazer parte integrante, indispensável de nossa vida. O alvo da lição, mostrar a relevância da Bíblia como palavra de Deus, única regra de fé e prática do cristão. Os objetivos: entender a importância da mensagem bíblica para as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus para conhecerem a Cristo e serem salvas. Desejar ser instrumento útil nas mãos do Senhor para proclamação da palavra de Deus. E aproveitar todas as oportunidades para divulgar a palavra. O Senhor, Ele prepara os momentos certos, as oportunidades certas, para que proclamemos a sua palavra. Introdução. A importância da Bíblia está centrada na necessidade de 3 ações do cristão: conhecer a Bíblia, que foi visto na lição 13, viver a Bíblia, que foi visto na lição 14, e proclamar a Bíblia, que veremos nessa lição. Essas 3 ações são progressivas: primeiro conhecer, segundo viver e por fim proclamar. Então, é preciso conhecer em profundidade a palavra, para viver em profundidade a palavra, e vivendo em profundidade, podemos proclamar a palavra de Deus. A Escritura é proveitosa para a salvação e santificação do homem. Nada na Bíblia é dispensável, ou seja, tudo foi escrito, com um propósito, para que tenhamos esperança, conforme Romanos 15, 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Não se pode tirar ou acrescentar qualquer coisa das Escrituras, nem um tio sequer. Há uma advertência em Apocalipse 22, 18 a 19 que diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Segundo Wayne Grudem, a Bíblia é necessária por 3 motivos: para conhecer o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para conservar a vida espiritual e para conhecer a vontade de Deus. Não só a vontade de Deus, mas o próprio Deus. A proclamação da Bíblia, portanto, é necessária por 4 razões fundamentais que passaremos a discorrer agora.
Primeiro, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja conhecido. Romanos 10, 13 a 17 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Algumas considerações a serem analisadas. O homem precisa invocar o nome do Senhor para ser salvo, é uma condição. Qualquer pessoa só pode invocar o nome do Senhor se crer nele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terceiro, ninguém pode crer em Cristo a menos que tenha ouvido falar dele. Quarto, ninguém ouvirá falar de Cristo a menos que alguém lhe fale sobre Cristo. Cinco, a fé salvadora vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. 2. Para sustentar a fé e a espiritualidade. A vida espiritual do cristão é sustentada pelo atendimento, pelo alimento diário da palavra. Mateus 4,4, referindo-se ao pão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pão é o sustento físico diário do corpo. A palavra é o sustento espiritual diário. Precisamos da palavra de Deus para alimentar o nosso espírito. Então, um cristão não pode negligenciar a leitura da palavra, porque isso pode ser prejudicial à saúde da alma, tem prejuízo ao espírito. E em 1 Pedro 2,2 fala do leite, o genuíno leite espiritual. O genuíno leite espiritual é dado para crescimento, para salvação. Assim como o recém-nascido precisa do leite materno para começar a crescer, nós precisamos também do leite, mas não é qualquer leite, é o genuíno leite espiritual. O cristão então deve desejar ardentemente beber esse leite. João 4,14 fala da água. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A sede física é saciada momentaneamente pela ingestão de água. A água que Cristo dá faz em nós uma fonte de água jorrar para a vida eterna, nunca mais terá sede. Em Salmo 19,10 fala do mel, mais doce do que o mel. Os juízos do Senhor, a sua palavra, seus preceitos, seus mandamentos, a sua vontade são verdadeiros e justos juntamente. E o versículo 11 ainda ressalta: e em os guardar a grande recompensa. Terceiro, para conhecer a vontade de Deus. O salmista diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura, refrigera a alma. Salmo 19,7. A palavra lei aqui referindo-se à expressão de uma vontade. E no texto não é qualquer lei, é a lei do Senhor, portanto, a expressão da vontade de Deus. O Salmo 119 enfatiza a excelência da lei do Senhor. A Bíblia é a lei do Senhor, portanto, ela é excelente. É feliz aquele que a observa. O Salmo 1 enfatiza a felicidade dos justos. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então precisamos conhecer a vontade de Deus, porque há benefícios, há bênçãos para as nossas vidas em conhecer a vontade de Deus. Outros meios cooperam para que conheçamos a vontade de Deus. Nossa consciência, conselho de outras pessoas, testemunho interno do Espírito Santo. Devemos dar lugar ao Espírito Santo para atuar em nós, mudança das circunstâncias e bom senso. Nada, porém, pode substituir a revelação de Deus nas Escrituras, a revelação da sua vontade para as nossas vidas. Então, pelo conhecimento da palavra, não só conhecemos a vontade de Deus, mas também o próprio Deus. Uma aplicação. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, por isso devemos conhecê-la. Há algumas questões, então, que podem ser feitas para a nossa reflexão. Deus quer que conheçamos sua vontade e não só quer, como deseja que conheçamos integralmente a sua vontade. Colossenses 1:9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós
e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Segunda questão, a nossa vida está fundamentada na vontade de Deus ou na nossa vontade? Provérbios 3, 5 a 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não te fundamentes, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Em Efésios 5,17 nos fala, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, porque ela é perfeita. Josué 1,8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, ou seja, cumprir, fazer, praticar a vontade de Deus, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, a nossa vida tem que estar fundamentada na palavra de Deus para sermos abençoados. Aceitamos a vontade de Deus para a nossa vida? Esses dois textos, Mateus 26:42 e João 5:30, são dois exemplos da pessoa de Jesus se submetendo à vontade de Deus. Em Mateus, pela segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E em João, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. São dois exemplos muito importantes para as nossas vidas, para que aceitemos a vontade de Deus para nós. Quarta pergunta, o que temos feito para conhecer a vontade de Deus? Há várias maneiras de conhecer a vontade de Deus. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Temos uma condição. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregue toda a sua vida ao Senhor. Todos os seus pensamentos, suas vontades, seus desejos, tudo ao Senhor. Segunda condição, confia nele incondicionalmente. Não querendo ajudar ao Senhor, né? Mas entregar definitivamente ao Senhor e confiar incondicionalmente em Deus. São duas ações do homem. E a terceira ação de Deus, ele tudo fará. Romanos 12, 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso quer dizer adoração ao Senhor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Veja, transformando a vida pela renovação do nosso entendimento. E com isso nós vamos ter condição de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E em Salmo 19, 10 a 11, 15 e 16, diz assim: de todo o coração te busquei, e não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Então, há várias maneiras de conhecer a vontade de Deus. Nesse último salmo, buscar ao Senhor de todo o coração, desviar dos maus caminhos e não dos mandamentos do Senhor, esconder a palavra do Senhor no coração, meditar nos seus preceitos, olhar os seus caminhos, recriar-se nos seus estatutos, nem esquecer da sua palavra, entre outras ações, para efetivamente conhecer a vontade do nosso Deus. E que bênçãos há, né? Que bênçãos temos em conhecer a vontade de Deus. São várias bênçãos descritas na Bíblia. Salmo 119, 1 a 8 diz: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos.
Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Há, então, várias bênçãos reservadas para nós, quando nos propomos a conhecer, e não só conhecer, mas praticar a vontade de Deus. Quarto, para dimensionar o ministério da igreja no mundo. A grande comissão da igreja, conforme Mateus 28, 19 a 20, traduz a necessidade de proclamarmos a Bíblia, ou seja, a evangelização do mundo. A igreja precisa, deve estar preparada e compromissada para efetivar essa comissão. Há 4 ações a serem postas em práticas. É uma ordenança, uma ordem expressa de Deus. E temos que obedecer a uma tomada de decisão da igreja. Fazer discípulos, conduzir as pessoas à salvação, aperfeiçoá-las em Cristo, conforme Colossenses 1, 28, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. 4. Batizar. 3. Batizar. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ordenança do Senhor. E pelo batismo o convertido declara então publicamente sua fé em Jesus, e com isso ele indica a sua vontade de ser obediente a Deus durante sua vida, ou seja, obedecer sua vontade, seus preceitos, seus mandamentos. Para ensinar a guardar todas as coisas, a amar a Deus sobre todas as coisas, a rejeitar o mal e buscar o bem, a perseverar na oração e jejum, a crer, viver, praticar e aplicar a palavra de Deus em sua vida, ser imitador de Cristo, Efésios 5:1, ser depois imitador de Deus como filhos amados, entre outras coisas que precisamos aprender a guardar. A aplicação, compartilhar o amor de Deus como uma paixão contagiante. Esse amor ele tem que arder em nossos corações e se transformar numa paixão contagiante a ser compartilhada, a fim de levar todos os homens, indistintamente, né? Classe, raça, sexo, idade, a um relacionamento pessoal, íntimo com Jesus Cristo e ajudá-los a construir uma base sólida de vida que só é possível fundamentada na palavra de Deus. Conclusão, então, que podemos fazer da lição de hoje, temos um paralelo, o que a Bíblia é e o que a Bíblia não é. A Bíblia não é um livro como outro qualquer. Não é um amuleto, não é uma varinha mágica, não é uma chave que abre todas as portas. A Bíblia é a regra de fé e prática do cristão. Não precisamos errar, porque temos uma regra de fé e prática. Um guia infalível para a nossa vida. É a palavra de Deus sendo dialogada com o homem, e Deus mostrando aí 3 coisas ao homem. O seu amor, o amor de Deus, conforme João 3,16, que é o versículo áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Também Deus mostrando a sua vontade, a vontade de Deus, conforme Romanos 12, 1 a 2, que nós já lemos, e Deus mostrando também as suas obras, as obras de Deus. Salmo 19, eu peguei os versículos 1 e 2 apenas, tratando aí a excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. E também a Bíblia é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Nos guia, nos conduz em direção a Deus, ao centro da sua vontade para sermos abençoados. Então cabe para nós 3 recomendações práticas. Ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, amar a palavra de Deus, amar a Bíblia e proclamar a palavra de Deus, proclamar a Bíblia.
Essa foi a nossa lição de hoje, né? Proclamar a necessidade de proclamar a Bíblia, e que Deus possa falar melhor em nossos corações. E até a próxima aula. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.